final da palestra, se quem quiser perguntar, a dinâmica tem sido a mesma. Ok? Então vamos lá. Alexandre, né? Boa tarde. Bom, agora deu. Boa tarde, pessoal. Eu peço desculpas, um sábado à tarde, mas meu viés acadêmico, eu preparei um texto, tá? Então eu peço desculpas, já andei cortando com as citações para não ficar tão chato, mas eu vou fazer uma leitura, espero que consiga prender minimamente a atenção de vocês no sábado à tarde, 3 horas, né? Enfim, esse texto é uma reflexão que eu tenho feito, onde eu posso, sobre o que eu chamo de ideias sobre a política cultural para o século XXI. Né? Como o título da mesa é Políticas Públicas e Mercado, eu vou puxar para o lado das políticas públicas. Esse é meu papel aqui. Eu não sou gestor, não sou produtor cultural, eu sou da universidade, apesar de ter sido, durante um ano, secretário de Cultura de Fortaleza, mas essa experiência não conta, aqui nesse momento, pelo menos não está presente. Vou fazer uma reflexão realmente, digamos, teórica, tá? Então são ideias, como eu falei, sobre a política cultural para o século XXI. Então eu não vou tratar aqui de gestão cultural propriamente dita, né? E entendo gestão cultural como um conjunto de técnicas, de instrumentos, oriundos dos saberes administrativos, gerenciais e aplicados ao setor da cultura. Em outras palavras, a gestão cultural pode ser definida como um conjunto de táticas, ou melhor dizendo, um conjunto tático de ações administrativas. Tático em seu sentido etimológico, táticos, que significa capaz de pôr em ordem, capaz de ordenar. Em vez de pensar já na ordenação do fazer cultural, que seria a gestão cultural, gostaria de refletir mais estrategicamente e não taticamente, ou seja, sobre algo que é anterior à gestão cultural, sobre algo que lhe dá ânimo, que lhe dá alma. Gostaria de falar, portanto, de política cultural. Ou mais especificamente, gostaria de levantar algumas ideias que eu considero estratégicas para uma política pública de cultura adequada a este nosso século. Para mim, política cultural significa atuar na criação, circulação e fruição de bens simbólicos. Essa atuação implica reconhecer que esse sistema processual, que é a cultura, se organiza como um campo, o campo cultural, que possui valores, capital e poderes específicos. Nesse campo cultural, atuam diferentes atores ou agentes, que podem ser indivíduos, como por exemplo os artistas, os produtores, os gestores culturais, ou instituições, como os museus, os centros de cultura, as bibliotecas, as secretarias e as fundações de cultura, sindicatos de artistas, etc. Por sua vez, todos esses atores possuem forças com níveis diferenciados de poder, que constantemente entram em conflitos, mas também em combinações e alianças. Partindo dessa concepção de campo cultural e de sua política, a questão que se coloca é: qual o papel do Estado na cultura? Ou de outra forma, como pensar uma política pública de cultura? E ressalto a palavra pública, pois ela tem uma conotação estratégica ao se contrapor explicitamente, por um lado, a ideia de privado, por outro, a incluir não só o Estado, mas também a sociedade civil como um todo, o que Gramsci denominaria de concepção ampliada do Estado, isto é, e é isto que devemos esperar de uma democracia, de uma república. Pois bem, acredito que há várias possibilidades de políticas públicas de cultura, possibilidades pautadas pelas condições econômicas, políticas, sociais e culturais de cada local específico. Fica difícil assim pensar em uma ou várias fórmulas aplicáveis sem discriminação. Daí porque o título dessa minha fala hoje trata de uma política cultural, artigo indefinido e singular, e não de a política cultural. No entanto, o artigo indefinido não significa que algumas coisas não possam ser definidas como ponto de partida. Ao contrário, precisamos fazer previamente uma análise de conjuntura para traçarmos uma política de cultura, qualquer que seja ela. Aqui gostaria de ser o mais amplo possível, o que implica em não me deter nas esferas local, municipal, estadual, regional ou mesmo nacional, mas pensar a conjuntura de um mundo globalizado que engloba todas as esferas,
ao mesmo tempo que as mantém conectadas em uma mesma rede. Rede é uma palavra que tem ressoado aqui bastante, desde o início, né? E como nomear esta rede? Podemos chamá-la, segundo alguns autores contemporâneos, de capitalismo mundial integrado ou de império, sendo que ambos os termos remetem ao mesmo estado de coisas. Em um livro recente, Michael Hart e Tony Negri procuraram definir o império contemporâneo. Este pode ser entendido como a realização plena do capitalismo em todo o mundo, como a implicação de todas as forças sociais pelo capital globalizado. No império atual, já não vivemos sob as ordens de uma sociedade disciplinar moderna, como a definida por Foucault, mas em uma exacerbação desta sociedade disciplinar, quando a disciplina salta os muros das instituições, como as prisões, os asilos, as escolas, e envolve todo o corpo social. Na sociedade atual, vivemos sob as ordens de uma sociedade de controle. Nas palavras de Hart e Negri, a sociedade, agrupada dentro de um poder que vai até os gânglios da estrutura social e seus processos de desenvolvimento, reage como um só corpo. O poder é, dessa forma, expresso como um controle que se estende pelas profundezas das consciências e dos corpos da população, e, ao mesmo tempo, através da totalidade das relações sociais. Portanto, a força maior do império contemporâneo está em seu poder sobre a esfera dos afetos, na interiorização dos valores imperiais por parte dos indivíduos, na colonização de suas subjetividades pelo poder imperial. Assim ficamos todos desejando as mesmas palavras, as mesmas coisas, e se instaura a vitória do sentimento e do pensamento únicos. Eu acho que desde que nós estamos aqui, a gente está construindo um texto coletivo, né? Há uma reverberação de ideias em cada uma das mesas. Por exemplo, nesse momento eu me lembro da fala do Geraldo ontem, dos poderes das médias, das grandes indústrias, das grandes indústrias culturais, dos grandes conglomerados, né? Na realidade, essas grandes indústrias culturais fazem parte desse império ao qual Tony Negri e Michael Hart falam, né? Mas penso que Hart, Negri e outros autores afins não caem no niilismo vigente e apontam os limites do império e a possibilidade de forças contra-imperiais. Estas residem principalmente na biopolítica, ou seja, em uma política que afirma as potências da vida, o que se dá por meio da capacidade criativa dos homens, de seu trabalho imaterial e afetivo. Por trabalho material, devemos entender aquele que produz um bem imaterial, como um produto cultural, um conhecimento, uma comunicação. É um trabalho profundamente afetivo, comunitário, cooperativo, pois implica sempre nas relações entre subjetividades. Como podemos deduzir, a cultura, campo privilegiado do trabalho imaterial, é um lugar estratégico para nos opormos à sociedade de controle, ao imperativo da mercadoria. Diante dessa perspectiva, volta a nossa questão e ao nosso local específico, a de pensar uma política pública de cultura para Uberlândia, para Minas Gerais, para o Brasil. Se optarmos por responder este desafio da biopolítica, que é o que proponho, que é a minha possibilidade de resposta, devemos lutar por uma política cultural que promova, favoreça, intensifique a invenção e a diferenciação. Paradoxalmente, para dar conta dos significados que as palavras invenção e diferenciação devem adquirir nesse século XXI, recorrerei a um autor do fim do século XIX, o sociólogo francês Gabriel Tarde. Segundo Tarde, por invenção, não devemos entender apenas as criações que revolucionam, que transformam radicalmente o estado de coisas, que promovem um salto de qualidade, mas também são invenções aquelas descobertas mais simples, que ocorrem em nosso dia a dia, que afetam quem está próximo a nós, ao nosso lado, em nossa vizinhança. Podemos, portanto, qualificar de inovações, de descobertas, as criações mais simples. Assim, é preciso valorizar essas ideias imperceptíveis em seu nascimento, essas ideias acidentais, anônimas, tênues, pois elas engrossam o caldo de criação que é a vida humana. Uma ideia assim potencializa uma política cultural. Esta deixa de separar os artistas geniais dos consumidores passivos e vê a todos como possíveis criadores. Ela afeta a todos, não como públicos de uma sociedade de espetáculo, mas como inventores.
Desacralizando a criação, desacraliza também a circulação e a fruição. Os museus, os centros de cultura, os teatros, os cinemas deixam de ser locais sagrados, herméticos, e acabam incorporados, apropriados pela multidão. Também não precisa mais que estes locais de cultura sejam imponentes, grandiosos, sofisticados, higienizados. Assim, a criação, a circulação e a fruição da cultura se dão em qualquer local, pois todo local tem o seu saber, a sua inventividade. Temos então uma política cultural inclusiva e não exclusiva, democrática e não autoritária, geradora e não reprodutora. Por sua vez, promover a invenção é promover a diferença, a diferenciação, ou, fazendo um gancho com a fala do meu amigo Zé Márcio de ontem, a diversidade. Então, quando eu estiver falando de diferenciação ou diferença, podemos ler também diversificação ou diversidade. Tá? Por sua vez, portanto, promover a invenção é promover a diferença, a diferenciação, o que significa ir contra as linhas de força dominante do mercado cultural com suas ofertas controladas. Diferir é aumentar a riqueza do corpo social. Para Gabriel Tarde, se há alguma substância definidora do ser, é a substância da diferença, da heterogeneidade. Existir é diferir, diz o Tarde. E, de certa forma, a diferença é a dimensão substancial das coisas, aquilo que elas têm de mais próprio e mais comum. As representações sociais são, antes de tudo, invenções de indivíduos em processo de interação e, ao mesmo tempo, de diferenciação. A qualquer momento pode surgir uma ideia nova, uma bifurcação ocasionando uma série divergente. Portanto, a invenção renova, faz variar o social, produz diferenças. E é a diferença a força inventora do social. Creio que uma política pública de cultura deva promover o lugar da diferença na sociedade contemporânea. Sociedade marcada por movimentos contraditórios de homogeneização global, certamente a linha de força maior, e a ratificação das diferenças microscópicas. Lugar este que, na tradição egocêntrica e etnocêntrica do pensamento ocidental, foi sufocado pelo peso da identidade individual e social. Pensar a diferença com o personagem de Jorge Luiz Borges, de Sil Pen, que pensava o tempo no seu romance Labirinto, o jardim de veredas que se bifurcam. Tal como não há uma identidade essencial, não existe um tempo uniforme, absoluto, universal, mas infinitas séries de tempos numa rede crescente e vertiginosa de tempos divergentes, convergentes e paralelos. Essa trama de tempos que se aproximam, se bifurcam, se cortam ou que secularmente se ignoram, abrange todas as possibilidades. Um tempo, tal como as diferenças, em constante diferenciação. Para finalizar, gostaria de trazer uma definição de política proposta por Michel de Certeau. Certeau coordenou nos anos 70 uma longa pesquisa para o Ministério da Cultura da França, pesquisa da qual resultaram os livros A Invenção do Cotidiano e A Cultura no Plural. Livros que, como os títulos indicam, têm tudo a ver com o que acabamos de falar. Pois bem, Certeau diz que a política não garante a felicidade nem confere significado às coisas. A política cria ou recusa condições de possibilidades. A política proíbe ou permite, torna possível ou impossível. Assim, gostaria de propor uma política pública de cultura que criasse as condições de possibilidades, que permitisse, que tornasse possível. Enfim, uma política cultural que não sucumbisse aos imperativos mercadológicos, que inventasse, que se diferenciasse. Mesmo que errasse mais e acertasse menos, os acertos valerão o investimento. É isso.